O registro cronológico em 2 Reis e no livro de Ezequiel situa esta investigação precisamente em 5902 a.C. Este recorte temporal não é meramente administrativo. Ele marca a transição entre a primeira deportação de elite e a destruição final da infraestrutura de Jerusalém. Enquanto a aristocracia e os artesãos já se encontravam nos assentamentos de Tel Abib, junto ao canal de Quebar, a estrutura administrativa remanescente em Judá operava sob uma vassalagem instável aos babilônios. A datação por carbono e a análise dos estratos de destruição em Tel Nasbé confirmam a tensão sociopolítica que precede o colapso do sistema de defesa de Judá. A precisão do profeta, ao detalhar o calendário lunar, reflete a urgência burocrática de um sistema que estava prestes a ser desmantelado. A visão ocorre enquanto Ezequiel está sentado em sua casa, diante dos anciãos de Judá, o que sugere uma sessão de consulta jurídica ou espiritual comum entre os exilados. O fenômeno descrito como a mão do Senhor caindo sobre ele indica um estado de consciência alterada que, tecnicamente, transporta a percepção do investigador para o epicentro do problema. O complexo do Templo de Salomão, onde a integridade do pacto estava sendo violada sistematicamente nas camadas mais profundas do solo sagrado. A importância desta data reside no fato de que o exército de Nabucodonosor ainda não havia iniciado o cerco final de 18 meses. Havia, portanto, um hiato de oportunidade onde a reversão do processo de degradação institucional era teoricamente possível. Contudo, os dados coletados na visão de campo indicam que a infiltração de práticas externas já havia atingido um ponto de não retorno, comprometendo a estrutura molecular da santidade exigida para a permanência da divindade no local. A cronologia é o primeiro pilar que sustenta a tese de que a saída da glória foi um processo jurídico fundamentado em evidências de quebra de contrato pactual. Ao ser transportado para a entrada do portão interno, que olha para o norte, a lente de Ezequiel identifica o ídolo do ciúme, Semel Raquina. Arqueologicamente, a localização deste artefato é estratégica. O norte era a direção de onde provinham as ameaças militares da Assíria e da Babilônia. E o posicionamento de uma imagem estranha neste setor indica uma tentativa sincretista de buscar proteção externa. A análise morfológica do termo sugere uma representação de Astarte ou Asherá, divindades cananeias cujos cultos frequentemente competiam com a exclusividade do javismo nos períodos de crise institucional. O posicionamento desta imagem no pátio interno constitui uma violação direta da zona de exclusão litúrgica. No sistema de estratificação de santidade do Templo de Salomão, o pátio interno era reservado para os sacerdotes e para a execução dos sacrifícios rituais. A introdução de um elemento iconográfico estranho nesta área agia como um catalisador de rejeição para a Kavod. Documentos contemporâneos, como os óstracos de Laques, revelam que a religiosidade popular de Judá frequentemente misturava elementos do panteão semítico com o culto oficial, mas a presença de um ídolo no interior do templo representa o ápice da corrupção administrativa da época. A existência desta imagem provocava o que o texto descreve como uma reação de exclusão. Na lógica do Antigo Oriente, a presença de uma divindade estava intrinsecamente ligada à pureza de sua residência. Se o ambiente fosse contaminado por uma entidade rival ou por práticas profanas, a divindade residente se retiraria, deixando a cidade vulnerável a ataques biológicos e militares. A detecção do ídolo do ciúme é, portanto, a primeira evidência forense de que o ambiente não era mais compatível com a presença da glória, forçando-a a mover-se de sua base original acima da Arca da Aliança.
A escavação visual de Ezequiel prossegue para uma abertura na parede, revelando uma câmara oculta onde 70 homens da elite de Judá, liderados por Jaazanias, filho de Safã, realizavam rituais clandestinos. A descrição das paredes, repletas de figuras de répteis e animais abomináveis, esculpidas em baixo relevo, aponta para uma forte influência da iconografia egípcia. Durante a dinastia 26 do Egito, o culto a divindades animais estava em seu apogeu. E a elite de Jerusalém, buscando alianças políticas com o faraó contra a Babilônia, importou não apenas diplomatas, mas também a estética e a prática litúrgica do Nilo. A presença de Jaazanias, um membro de uma família de escribas historicamente ligada às reformas de Josias, indica que a corrupção havia atingido os níveis mais altos da burocracia estatal. Estes homens não eram camponeses iletrados, mas os guardiões do sistema. A Câmara das Imagens funcionava como um bunker espiritual, onde a elite tentava assegurar a sobrevivência do Estado através de rituais de ocultismo. A fumaça do incenso, descrita como uma nuvem espessa, sugere a execução de cerimônias de alta complexidade técnica, mas focadas na preservação do poder humano em vez da fidelidade ao contrato pactual. Tecnicamente, esta cena revela a fragmentação da psique nacional de Judá. O uso de espaços secretos dentro da estrutura do templo demonstra que a fachada pública de javismo era mantida enquanto o núcleo administrativo operava sob uma lógica completamente distinta. O fato de as imagens estarem gravadas ao redor das paredes sugere um ambiente de imersão total no erro. A conclusão desta etapa da investigação é clara. A liderança espiritual e política havia desconsiderado a onipresença da divindade, acreditando que a escuridão da Câmara ocultaria suas ações. Este é o ponto onde o diagnóstico de apostasia estrutural é confirmado. Ao avançar para a entrada do portão norte da Casa do Senhor, o registro de Ezequiel documenta a presença de mulheres sentadas, praticando o lamento por Tamuz. Sob a ótica da arqueologia comparada, Tamuz, ou Dumuzi, era uma divindade suméria associada à vegetação e aos ciclos de morte e renascimento. A prática desse ritual, dentro do perímetro sagrado, indica uma infiltração cultural profunda proveniente da Mesopotâmia. O lamento ritualístico visava garantir o retorno das chuvas e a fertilidade do solo, o que demonstra que a população de Jerusalém havia transferido sua dependência econômica e ecológica de Yahvé para os sistemas de crenças de seus potenciais opressores babilônicos. A presença desse culto no Portão Norte é geograficamente significativa. Como o norte era o ponto de entrada das invasões e das rotas comerciais que ligavam Judá ao crescente fértil, esse setor do templo tornou-se um ponto de contágio ideológico. O choro por Tamuz não era um ato isolado de luto, mas um procedimento litúrgico complexo, que envolvia a aceitação da cosmologia pagã sobre a soberania divina. Do ponto de vista técnico, a inclusão desse rito nas dependências do templo representava uma ruptura total com a exclusividade pactual, transformando o santuário em um panteão sincrético, onde a divindade tutelar era tratada como apenas mais uma força da natureza sujeita aos ciclos de morte. Este cenário revela a falência do sistema de ensino sacerdotal e a erosão da identidade nacional. A prática pública do lamento por uma divindade estrangeira, realizada por mulheres que desempenhavam papéis cruciais na transmissão cultural dentro das unidades familiares, indica que a apostasia não estava restrita às câmaras secretas da elite, mas havia permeado o tecido social básico. A glória, que operava sob a premissa da exclusividade, encontrava-se agora cercada por rituais que negavam sua natureza eterna e autossuficiente, acelerando o processo jurídico de desocupação do edifício.
A investigação atinge o ponto mais crítico no pátio interno, entre o pórtico e o altar de bronze. Ali, cerca de 25 homens, provavelmente os líderes das 24 turmas sacerdotais, mais o sumo sacerdote, estavam de costas para o templo e com os rostos voltados para o oriente, prestando culto ao sol. Esta configuração física é a evidência definitiva de uma inversão teológica absoluta. Na arquitetura do templo, o Santo dos Santos estava posicionado a oeste. Ao virarem as costas para o santuário para adorar o sol nascente, esses indivíduos estavam realizando um ato formal de repúdio à presença divina ali estabelecida. O culto solar, influenciado tanto por tradições assírias quanto egípcias, representava a busca por uma fonte de poder visível e previsível em um período de instabilidade política extrema. A menção ao ato de levar o ramo ao nariz sugere uma prática ritualística específica, possivelmente ligada ao culto persa ou a ritos de fertilidade cananeus, que servia como um gesto de reverência insultuoso ao javismo ortodoxo. Tecnicamente, a localização desse evento é o que mais pesa no dossiê. O espaço entre o altar e o pórtico era a zona de intercessão máxima, onde os sacerdotes deveriam clamar pela preservação do povo. A transformação do local de intercessão em um local de abominação astronômica selou o destino da cidade. Ao priorizarem o astrofísico em detrimento do Criador metafísico, a liderança sacerdotal invalidou a função mediadora do templo. A análise da topografia sagrada indica que não havia mais espaço para a convivência entre o sagrado e o profano. A Kavod não foi expulsa por uma força externa, mas sim deslocada por uma pressão interna gerada pela substituição deliberada de sua adoração por elementos da criação. O capítulo 10 de Ezequiel descreve a manifestação visual do trono móvel da divindade, utilizando uma linguagem que evoca tanto a complexidade técnica quanto a iconografia do antigo Oriente Médio. Os querubins são descritos como seres multifacetados, associados a rodas dentro de rodas, ofanim, cujas jantes eram repletas de olhos. Sob a análise de campo, esta descrição assemelha-se às representações de Lamassu ou Shedu, estátuas colossais de guardiões de palácios na Assíria, mas com uma dinâmica de mobilidade que desafia a estática dos ídolos de pedra. As rodas cobertas de olhos simbolizam a onisciência e a vigilância total, operando em todas as direções, simultaneamente, sem a necessidade de manobras físicas. A mecânica desta estrutura sugere um veículo de transporte de soberania, um carro-trono, Merkabah. A presença de fogo entre as rodas e o som do movimento, comparado ao ruído de muitas águas ou ao exército em marcha, indica que a glória não estava apenas em repouso, mas em prontidão operacional. A estrutura era composta por materiais descritos como safira e cristal, sugerindo uma densidade e um brilho que transcendem os materiais de construção terrestres. Esta descrição técnica serve para contrastar a vivacidade e a glória real da divindade com a natureza morta dos ídolos de madeira e pedra encontrados nas câmaras secretas do templo. O ponto crucial nesta fase da observação é a sincronia entre os querubins e a glória. Eles não se movem de forma independente. Há uma unidade de propósito governada pelo Espírito, Ruach. Quando a glória se eleva do limiar da casa, os querubins levantam suas asas e as rodas se elevam com eles. Esta é a fase final de preparação para a evacuação. A análise arqueológica dos textos contemporâneos mostra que, quando um deus abandonava seu templo em mitos mesopotâmicos, era um sinal de derrota. Em Ezequiel, porém, a partida é apresentada como uma retirada estratégica e judicial de uma divindade que permanece soberana, mesmo ao deixar seu pé à terra terrestre.
O registro técnico no capítulo 10 detalha o movimento da kavod, o peso ou glória, desprendendo-se de sua base original entre os querubins de ouro da Arca da Aliança. Este deslocamento para o limiar, Miptan, da casa marca a primeira etapa da evacuação oficial. Na arquitetura do templo, o limiar funcionava como uma zona de fronteira entre o domínio sagrado interno e a esfera pública. O fato de a glória se deter ali indica uma pausa deliberada. Não se trata de uma fuga, mas de um ato processual, onde a divindade se posiciona para observar, de uma perspectiva externa, a integridade do edifício que outrora habitara. A análise do ambiente durante essa transição revela uma mudança na densidade atmosférica do templo. O texto relata que a casa se encheu de uma nuvem, enquanto o pátio ficou repleto do resplendor da glória. Em termos de física litúrgica, a nuvem, Janã, atua frequentemente como um invólucro de contenção para a intensidade da presença divina, protegendo o ambiente físico da aniquilação total pela santidade. Esta movimentação sinaliza que o templo perdeu sua função de residência e passou a ser tratado como um local de julgamento. A estrutura privada de seu núcleo vital torna-se apenas um invólucro de pedra vulnerável a forças externas. Arqueologicamente, este evento precede o colapso estrutural causado pelos babilônios. A saída para o limiar é o sinal de que a proteção metafísica foi revogada. Sem o peso da glória para ancorar o sistema, a cidade de Jerusalém entra em um estado de instabilidade ontológica. O limiar, que deveria ser o ponto de bênção para quem entrava, tornou-se o posto de comando para a execução da sentença contra a liderança que profanara o interior. A ordem executiva registrada na visão de Ezequiel comanda um homem vestido de linho a entrar entre as rodas do carro celestial e colher brasas de fogo para espalhá-las sobre a cidade. O linho era o traje técnico dos escribas e sacerdotes, sugerindo que este ato de destruição possui uma natureza administrativa e sagrada, e não apenas militar. As brasas, retiradas diretamente da presença divina, simbolizam um fogo purificador que consome a impureza acumulada. Na topografia urbana da época, o uso de fogo era o método padrão para a erradicação de infestações em habitações, conforme as leis de Levítico, aplicando-se aqui à cidade inteira como uma unidade contaminada. O espalhar das brasas sobre Jerusalém funciona como um veredito de incapaz de recuperação. A análise dos estratos de cinzas encontrados em escavações modernas no setor da cidade de Davi e na colina ocidental confirma um incêndio de proporções catastróficas em 5.886 a.C. Contudo, a visão de Ezequiel estabelece que a destruição física operada pelos exércitos de Nabucodonosor foi apenas a manifestação material de uma sentença que já havia sido executada no plano metafísico. O fogo de Deus precede o fogo dos caldeus. Esta fase do dossiê revela que a punição não foi um evento aleatório de guerra, mas uma limpeza de campo necessária. As rodas, Ofanim, que operavam em harmonia com o fogo, garantiam que a sentença fosse aplicada de forma onipresente, atingindo todos os setores da administração urbana. O carvão vegetal do altar, que antes servia para a expiação dos pecados, agora servia para a incineração do sistema corrompido. A logística da destruição estava completa. Na fase final desta etapa, Ezequiel é levado ao portão oriental, onde encontra 25 homens, entre os quais Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia. Estes nomes, que aparecem com precisão de registro cartorial, representam a elite política que aconselhava o rei Zedequias a resistir à Babilônia.
utilizando a metáfora de que a cidade era uma panela e eles a carne protegida por ela. Eles acreditavam que os muros de casamata de Jerusalém seriam suficientes para garantir sua segurança contra o juízo divino, uma falha de análise estratégica que ignorava a vacuidade espiritual interna. A resposta da divindade a essa assembleia é uma inversão da metáfora. A carne na panela seriam os mortos que eles multiplicaram nas ruas, enquanto os sobreviventes seriam tirados do meio dela, para serem julgados nas fronteiras de Israel, em Ribla. A morte súbita de Pelatias, durante a proclamação da visão, serve como uma evidência forense imediata da autoridade da sentença. A liderança política, ao tentar manter o status quo através de alianças militares e diplomacia enganosa, acelerou o processo de remoção da glória. Tecnicamente, esta cena descreve o colapso da governança de Judá. A Assembleia dos 25 operava em oposição direta aos comandos contratuais do pacto, utilizando a religião como um escudo para a má gestão e para a injustiça social. O confronto no portão oriental é simbólico. Este portão era o ponto de saída principal para o deserto e, futuramente, o ponto de retirada da glória. Ao julgar a liderança ali, o investigador estabelece que o caminho está desimpedido para a partida final da presença. O registro técnico do capítulo 11, versículo 23, descreve o movimento final de retirada. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se deteve sobre o monte que está ao oriente de Jerusalém. Geograficamente, este local é o Monte das Oliveiras. Na topografia de Jerusalém, o Monte das Oliveiras possui uma altitude superior à do Monte Moriá, onde se localizava o templo. Esta posição elevada permitia uma visão panorâmica e judicial sobre todo o complexo administrativo e religioso de Judá. A parada da Kavod nesta coordenada não é um detalhe acessório, mas uma demarcação de fronteira. A glória abandonou o recinto sagrado, mas permaneceu como uma sentinela externa antes de sua retirada definitiva. Arqueologicamente, a escolha do Oriente como vetor de saída ressoa com a tradição do Antigo Oriente Médio, onde o leste simboliza tanto o exílio quanto a esperança de um novo amanhecer. No entanto, o impacto imediato foi o de um vácuo defensivo. Ao cruzar o Vale do Cedron e estacionar no cume das Oliveiras, a divindade sinalizou o encerramento da validade litúrgica do Templo de Salomão. O edifício, embora ainda de pé até o cerco final de 5.886 a.C., tornou-se, a partir daquele momento, um monumento secular, desprovido da densidade metafísica que o protegia contra as forças cinéticas das armas babilônicas. A permanência da glória sobre o monte indica uma transição de jurisdição. A divindade não estava mais vinculada à geografia de uma casa de pedras, mas movia-se para a esfera da soberania universal. Esta etapa da investigação revela que o afastamento foi gradual e deliberado, oferecendo uma última oportunidade de observação para os exilados que, como Ezequiel, percebiam a realidade através da lente da revelação profética. O Monte das Oliveiras tornou-se o marco zero da ausência, o local onde o contrato de habitação terrestre foi formalmente suspenso. A retirada da glória resultou no que podemos classificar como uma anomalia de proteção. Sem o anteparo da Kavod, a cidade de Jerusalém foi reduzida à sua resistência material bruta. A análise dos registros de 2 Reis e das crônicas babilônicas detalha o horror do cerco subsequente, caracterizado pela fome severa e pelo colapso da moralidade pública. Tecnicamente, a ausência da Shequina significava que as orações e sacrifícios realizados no templo após este evento eram rituais vazios, processados em um ambiente onde a linha de comunicação havia sido cortada. O santuário tornou-se um simulacro de sua função original.
Este fenômeno de vácuo espiritual explica a facilidade com que as tropas de Nabuzaradã, o capitão da guarda babilônica, conseguiram incendiar e desmantelar o complexo anos depois. Não houve resistência sobrenatural porque a essência já havia evacuado o local. A destruição das colunas de bronze, Jaquim e Boaz, e o transporte dos utensílios sagrados para os templos de Marduk em Babilônia foram apenas as consequências logísticas de um abandono que ocorreu primeiro no plano invisível. O relatório de campo indica que a queda de Jerusalém foi um evento de descompressão espiritual. Uma vez que a glória saiu, o colapso estrutural tornou-se inevitável por leis de causa e efeito. A compreensão deste vácuo é crucial para o jornalismo investigativo da história bíblica. Frequentemente, foca-se no poder militar da Babilônia, mas os dados forenses de Ezequiel apontam para uma implosão de santidade. A cidade não caiu porque o inimigo era numericamente superior, mas porque o núcleo que mantinha a integridade da nação, a presença divina, havia se retirado para a periferia, deixando o centro administrativo à mercê de sua própria corrupção acumulada. O encerramento do dossiê revela um desdobramento inesperado. Enquanto a glória se retirava do templo físico, uma nova promessa era registrada em Ezequiel 11, versículo 16. A divindade declara que seria para os exilados um santuário pequeno, Mikdash Me'at, nas terras para onde foram. Esta é uma mudança de paradigma na engenharia do sagrado. A santidade deixou de ser fixa e geográfica para se tornar móvel e pessoal. O abandono do Templo de Salomão não foi o fim da relação pactual, mas a sua transmutação de um sistema baseado em edifícios para um sistema baseado na presença interiorizada. A análise do termo Mikdash Me'at sugere que a presença divina passaria a residir na comunidade fiel, independentemente da coordenada geográfica. Este conceito preparou o terreno para a sobrevivência do judaísmo durante o exílio babilônico e, posteriormente, fundamentou a teologia da habitação espiritual. Arqueologicamente, isto explica por que o povo não desapareceu após a destruição de seu centro cultural. Eles levaram consigo a presença que Ezequiel viu sair do templo. A glória que pairou sobre o Monte das Oliveiras não desapareceu no nada, mas reconfigurou-se para habitar em um novo tipo de templo, o coração humano renovado. Concluímos assim que a partida da glória foi um ato de libertação da divindade das limitações de um sistema que se tornara idólatra. O vácuo deixado em Jerusalém foi o preço necessário para o estabelecimento de uma espiritualidade que não dependia mais de muros de casamata ou de sacrifícios rituais contaminados. O investigador de campo encerra este relatório com a constatação de que a verdadeira glória não reside na pedra talhada, mas na fidelidade ao pacto que se mostrou capaz de cruzar rios e desertos para encontrar morada entre os deportados em terras estranhas. Olhe para estas evidências. O que aconteceu nos corredores do templo em 5902 a.C. não foi apenas uma crise religiosa, mas o fechamento de um ciclo de proteção que durava séculos. Enquanto a elite de Jerusalém acreditava que as paredes de pedra do templo eram um seguro inquebrável, Ezequiel registrava passo a passo a retirada estratégica da glória, que se moveu do interior do santuário para o limite da porta e, finalmente, parou no Monte das Oliveiras, observando a cidade antes de partir. O que sobrou para os babilônios foi apenas uma carcaça de pedra sem vida, pois a verdadeira essência já havia evacuado o local muito antes do primeiro incêndio começar. Isso nos mostra que, na arqueologia da fé, o que você não vê é sempre mais determinante do que o que está exposto no museu.
Se você quer entender o que a história oficial não conta e o que as escavações no Oriente Médio estão revelando sobre o passado, inscreva-se aqui. Eu sou o seu investigador de campo e este é apenas o começo da nossa jornada pelos segredos mais profundos da antiguidade.